Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, bom dia a todos. E eu passo aqui para compartilhar com você uma pílula daquilo que ministramos ontem, correlacionado à palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 3. O texto diz que Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era de grande valia, e não havia visões manifestas. A primeira lição do texto é: observe que existe um texto paralelo, com situações paralelas, semelhantes à dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, mas a Bíblia trata também sobre os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Mas por que os filhos de Arão foram mortos? O texto diz que eles levaram fogo estranho e foram imediatamente mortos, porque levaram fogo estranho. Por que os filhos de Eli não foram mortos? À porta do templo, à porta do tabernáculo, em virtude que eles praticavam os seus erros, os seus pecados, à porta do tabernáculo. Olhe para cá para você entender isso. Aonde não existe relacionamento, existe apenas regulamento. E o regulamento não tem poder de justiça. O poder de justiça concentra-se nos relacionamentos. Enquanto Moisés estava, havia um relacionamento. E quando Nadab e Abiú se manifestam pelo relacionamento que Moisés tinha com Deus, a justiça foi manifestada. Mas o texto diz que naquele tempo a palavra era de grande valia e não havia visões manifestas. Quando o pecado se manifesta, a obra, o poder do mundo sobrenatural da parte de Deus, as coisas de Deus começam a minguar. Observe que a palavra era de grande valia e não havia visões manifestas. Por quê? Porque a presença do pecado faz minguar, faz retirar-se a presença de Deus. Mas o texto diz que naquele dia Eli está deitado. E o texto diz que ele está deitado. E os seus olhos estavam a se escurecer a ponto de não ver nada. Mas o texto diz que Samuel também está deitado. Mas o deitar de Eli é o deitar do acômodo e não do descanso. Porque o deitar do descanso é o de Samuel, porque o texto diz que ele está deitado próximo da arca. Quando nos deitamos para descansar distante da arca, perdemos a visão, perdemos os sentidos. Nós possuímos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Os 5 sentidos falam dos 5 ministérios e todos eles estão ligados ao altar. Sempre que eu me distancio do altar, eu irei perder esses sentidos. Mas quando eu estou próximo da arca, os meus sentidos estão ligados no altar. A Bíblia diz que Samuel está deitado próximo da arca da aliança. Quem está deitado próximo da arca da aliança, ele consegue ouvir. Samuel, por 2 vezes, ouve a voz. Samuel, e o texto diz que ele diz: eis-me aqui. Ele corre até Eli e ele diz: eu não te chamei. Por 2 vezes. Perceba que a chamada por 2 vezes fala depressa, porque Deus chamou Abraão por 2 vezes. Deus chamou Moisés por 2 vezes. Deus chamou Elias por 2 vezes. Deus chamou Marta por 2 vezes. Deus chamou Simão Pedro por 2 vezes. Se por 2 vezes Deus te chamar, saiba, Ele tem pressa naquilo que Ele tem a fazer na tua vida. Perceba que as 2 vezes que Deus chama Samuel, Ele diz: eis-me aqui. Mas na terceira vez, quando ele corre e ele vai até Eli, ele o orienta a dizer: não, eis-me aqui, mas diz: fala, porque o teu servo ouve. Quando você não conhece quem te chama, você diz: eis-me aqui. Mas quando você sabe quem está te chamando, você diz: fala, porque o teu servo ouve. Deus abençoe a tua vida e te dê uma semana de paz.